A incorporação imobiliária é um processo fundamental no desenvolvimento urbano. Você só imagina, antigamente tinha as fazendas foram sendo desapropriadas para a criação de cidades, e essas cidades foram incorporadas à paisagem urbana, as pessoas começavam a chegar nas cidades, né, saindo do campo, indo para a cidade, e aí foi se criando aquela questão do desenvolvimento urbano ordenado. Então, quando você criou as cidades, onde você começou a crescer a migração do campo para a cidade, você precisou fazer ordenamentos territoriais dentro das cidades, e essas cidades começaram a ter os planejamentos, o PDOT e outras regras que acabaram surgindo. Com o tempo, foi necessário criar leis para que as pessoas pudessem ter a segurança na aquisição de imóveis na planta. Então, o termo incorporação é dar corpo. Incorporador é aquele que pega um terreno, ele investe na aquisição do terreno, na elaboração do memorial de incorporação, no projeto de arquitetura, no financiamento imobiliário, na execução do produto e lá na frente a entrega desse produto e também, posteriormente, a garantia. Então, o incorporador é que gere toda essa engrenagem, onde ele vai ter o risco de sair da terra e virar um imóvel. E ele gere todos esses partícipes, arquitetos, engenheiros, advogados, corretores de imóveis, e no final das contas é quem ganha mais, porque ele consegue pagar todos esses. Então, o lucro do mercado imobiliário como um todo está na incorporação. O corretor tem a sua vantagem, que ele ganha 5% sobre o preço de venda. O construtor ganha um percentual sobre o preço de custo. O arquiteto ganha seu percentual sobre o custo do projeto. Mas o incorporador ganha sobre todos esses. Então, não tem como o incorporador ganhar menos do que as partes. Então, o conceito de incorporação imobiliária, ele envolve a construção de empreendimentos como prédios residenciais, comerciais e condomínios. Quando você compreende que a incorporação ela é essencial para os profissionais do mercado imobiliário, investidores e até mesmo para os consumidores que desejam adquirir os imóveis. Então, o conceito de incorporação, ele é a mola mestra do desenvolvimento de toda e qualquer cidade, entendeu? A incorporação não apenas afeta o mercado, mas também ela impacta a economia local e a qualidade de vida nas cidades. Com a incorporação imobiliária, você vai gerar inúmeros empregos, muita renda, muitos impostos. A cadeia impactada de empregos diretos e indiretos de uma construção, ela é um sem fim de pessoas. Então, quando você tem uma obra com, sei lá, 300 pessoas diretamente na obra, você está gerando muito emprego e muita renda e muitos impostos em vários setores correlatos. Mesmo após a entrega de uma obra, você está gerando empregos também. Está gerando o pessoal da marcenaria, o pessoal do vidro, o pessoal da luminária, as reformas, o condomínio vai ser instituído, e aí tem a terceirizada que vai cuidar desse condomínio, tem a contabilidade do condomínio, enfim, tem uma série de empregos que são gerados direta e indiretamente por incorporação imobiliária, mesmo após a sua entrega. A incorporação imobiliária, como eu disse antes, né, é um ato de transformar um terreno em um empreendimento, que ele pode ser vendido em unidades autônomas. Isso envolve a construção e a venda de imóveis, onde o incorporador assume a responsabilidade pelo projeto e pela execução da obra. A legislação da incorporação é a Lei 4.591, e ela regula a incorporação imobiliária no Brasil. Essa lei estabelece normas para a proteção dos compradores, como eu falei anteriormente, garantindo que os direitos dos futuros proprietários sejam respeitados. É importante mencionar que a incorporação deve ser registrada no cartório de imóveis, o que confere segurança jurídica ao negócio. Nunca compre imóvel que não esteja com memorial de incorporação registrado. Em outra aula, a gente vai falar especificamente sobre o conteúdo e a complexidade do memorial de incorporação, mas é importante você saber que a segurança jurídica do adquirente, ela só se dá com o registro do memorial de incorporação, tá? Então, é um importante instrumento que dá garantia, inclusive para o incorporador, tá? De várias nuances que uma incorporação pode ter. Lembre-se, o incorporador, ele vende um sonho, e ele tem que entregar uma realidade, e não um pesadelo. Nas etapas do processo de incorporação, nós temos o planejamento, a escolha do terreno,
E esse item da escolha do terreno é um dos que mais vão determinar o sucesso ou o fracasso do seu empreendimento. A localização é uma coisa que você nunca vai mudar. Então, você não adianta ter um terreno ruim e fazer um prédio espetacular. Você não vai ter sucesso. Agora, se você tiver um terreno espetacular e fizer um projeto ruim, capaz que você tenha sucesso. Então, a localização, para mim, é o ponto principal, é a pedra angular do seu empreendimento. Você vai vender mais e melhor, dependendo único e exclusivamente da localização. Os demais itens são imprescindíveis, são importantes, mas eles não são tão determinantes quanto a localização. Lembre-se, a localização você nunca muda. Não obstante isso, você tem visto vários prédios, por exemplo, em Balneário Camboriú, sendo demolidos na beira-praia, prédios antigos. Por quê? Porque a localização vale mais do que o prédio que está ali instalado. Então, se demole um prédio na beira-praia, porque você vai construir um empreendimento muito melhor. Por que que não se compra, então, um terreno 2, 3, 5 quadras para trás da praia? Porque a beira-praia só tem uma. Então, a localização, ela é a pedra angular do seu empreendimento. Então, a localização, né, é um dos fatores mais importantes. O incorporador deve considerar a infraestrutura local, acessibilidade e o potencial de valorização da área. Tem que ser feita também análise de viabilidade técnica e financeira do empreendimento. Antes mesmo de comprar um terreno, você já pode fazer isso, e também nós vamos fazer uma aula específica sobre esse tema. A análise de viabilidade técnica e financeira, ela é imprescindível para você saber o norte. Então, você já fez a análise do terreno, o terreno é bom, bem localizado, agora você vai fazer a análise técnica e financeira. Você vai inserir todos os custos de construção, de venda, de impostos, coloca também uma margem de incertezas, toda obra tem uma margem de certeza. Eu falo muito que no dia que o orçamento dá igual à obra, tem alguma coisa errada, ou no orçamento ou na obra. Porque no orçamento não chove, o pessoal é bom de obra, faz tudo direitinho, o material está no pé o tempo todo, não chove no orçamento, não tem greve de ônibus no orçamento, e na realidade a gente sabe que isso acontece. Então você tem que ter essa segurança de colocar uma margem de que algumas coisas acontecem no mundo real, né, não no mundo do papel, e que podem ampliar um pouco o seu custo, inclusive reduzir também seu custo em algumas situações. Então é bom você sempre ter uma margem de segurança, tá? E colocar também um gerenciamento de pós-obra, gestão de carteira, pós-obra, tá? Então hoje em dia o nível de exigência dos consumidores está um pouco mais elevado e você tem que lembrar que a obra ela é quase que 100% feita por mãos humanas, né? Então você tem algumas coisas que têm que ser refeitas, por mais que você tenha o zelo, por mais que você tenha o cuidado durante a obra, uma ou outra coisa não sai do jeito que a gente gostaria, do jeito que a norma pede. Então você tem que deixar assim uma margem de segurança para que você possa, dentro do seu custo previsto, fazer um resserviço e algum pós-obra que vá compreender as garantias integrais que todo condomínio vai exigir, todo consumidor vai exigir. Essa análise técnico-financeira, viabilidade, ela tem que fazer um estudo muito apurado de custo de obra, valor de venda também, tá? E questão de demanda e oferta e as projeções financeiras para garantir que seu projeto seja sustentável. Você tem que lembrar de ter sempre no começo dos seus projetos um estudo de mercado, de produto, de preço, de velocidade de venda, para que você não crie expectativas. Então, sempre que você fizer um cenário o mais conservador possível, e mesmo assim ele for bom, sua projeção de resultado satisfatório vai ser melhor. Então, digamos que você tem um projeto que vai dar 15, 20% limpo, 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 limpo já, e esse cenário for conservador, você pode sim entrar nesse projeto com tranquilidade, tá? Se você já tiver feito um estudo e análise de viabilidade técnica e financeira de uma forma bem conservadora e o resultado líquido ao final de todas essas condicionantes que eu falei antes for satisfatório, pode entrar, tá? Mas aí, para isso, você tem que ter bastante experiência para fazer isso, contratar profissionais, de qualidade para que possam te entregar esse estudo de forma criteriosa, muito, sensata e conservadora, certo? Outra coisa também que você tem que fazer é um projeto arquitetônico que atenda às normas, né, todas as normas, e outra norma também que a gente fala muito, né, que é de desempenho, que muita gente esquece. Tá? Mas você tem que fazer um projeto que seja agradável e compatível com a região, com o momento, tá?
com as condições financeiras, políticas e econômicas também que a gente fala, né? Hoje em dia a gente está tendo muitas questões de juros mais altos e isso dá uma sacudida no mercado, mas mesmo nesses cenários existem inúmeras oportunidades, inúmeras oportunidades. Essa hora agora, e eu falo muito, é a hora de comprar terrenos, porque muita gente está com a ilusão de que o mercado está mais para quem quer renda, e muitas pessoas querem vender seus terrenos e não estão conseguindo ter muitas opções de compra. E aí você aproveita essa situação e compra muito bem comprado terrenos. Essa é uma hora boa para quem está em visão que lá na frente o mercado vai virar, vai reverter, e essas compras de hoje de terrenos, daqui a 2, 3 anos, já vão estar bem melhores, o mercado vai estar mais ávido à aquisição, e com certeza quem está comprando hoje vai se dar muito bem daqui a pouco. Então, quando você vai fazer o projeto arquitetônico, e nesse ponto, com certeza, arquiteto é imprescindível, mas os profissionais do mercado imobiliário, corretores de imóveis, são imprescindíveis nessa hora, porque os corretores de imóveis que vão te dar os cenários dos produtos que estão sendo mais vendidos, mais procurados numa determinada região, e por coincidência aqui você está fazendo sua aquisição, o seu projeto. Então, quando você, vou dar alguns exemplos, tá? Um apartamento de 2 quartos com uma suíte é um produto que dificilmente você não vai ter uma boa saída. Mas a depender, se você tiver uma super oferta de produtos já à venda no mercado e às vezes com um grande estoque, e só o corretor vai te informar isso, vai poder te informar isso, às vezes é melhor você tentar melhorar um pouquinho o seu produto, talvez fazer 2 suítes ao invés de 2 quartos, sendo só uma suíte. Então, você vai ter um produto um pouco diferenciado no mercado, que o custo de um banheiro a mais, num conceito macro, ele é pequeno se você ganhar em velocidade de venda e, às vezes, ganhar até em preço. Então, se você tem um produto que seja mais um no mercado, você talvez fique um pouco para trás. Agora, se você tem um produto que é diferenciado, que tem pouca oferta, você vai se destacar e vai vender. Então, depois que você faz o projeto, lógico, né, você desenvolve todos esses estudos que a gente comentou, você vai ter que fazer a aprovação desse projeto nos órgãos competentes, toda cidade tem o seu departamento de análise e aprovação de projetos, certo? E depois disso você vai ter que fazer a análise dos bombeiros, né? Antes você faz só a análise prévia do projeto de arquitetura, depois você vai fazer toda a parte do projeto de prevenção e combate a incêndio, certo? Você aprovando todo o projeto, tendo toda a documentação pertinente do terreno e da incorporadora, você vai fazer o registro do memorial de incorporação, certo? E desse meio tempo você já pode fazer também seus projetos complementares, certo? Quando você faz o registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis, ele garante a publicidade do empreendimento, né? Todos os dados você também anexa nesse registro memorial de incorporação todas as plantas, os projetos de arquitetura, as definições de áreas, as confrontações das unidades. Você vai colocar vários elementos que vão dar segurança jurídica e falo muito, tanto para o incorporador quanto para o adquirente, de todos os detalhes que vão fazer parte da obra. Sem esse registro, você não pode vender. E se você comprar, por acaso pode ter alguém aqui que é comprador, você está sob risco, certo? Depois que você faz todo esse arcabouço legal, então, aquisição do terreno, estudo de viabilidade, projeto, registro memorial de incorporação, você pode fazer o lançamento imobiliário. Tá? O lançamento é um momento em que as unidades são oferecidas ao mercado. É importante ter uma estratégia de marketing bem definida, que pode incluir campanhas digitais, eventos de lançamento e parcerias com corretores. Eu, quando eu fiz um lançamento, um dos maiores que eu fiz, 128 unidades, a gente colocou duas imobiliárias com uma concorrência saudável. Eu não creio que o mercado, ele possa, o mercado não, o produto, né, possa ser regido por apenas uma imobiliária, porque você acaba tendo culturas diferentes nas empresas, vontades e anseios diferentes nos donos das empresas que acabam conduzindo seus colaboradores. E aí eu vejo que quando você tem duas empresas, pelo tamanho do empreendimento, era sensato, né, ter duas e não apenas uma, e também não mais do que duas, a gente tinha uma competição saudável entre elas.
E uma das coisas mais legais que eu vi quando a gente fez o evento de lançamento, a gente fez um evento com uma empresa e outro evento com outra empresa, né? Para não misturar tudo, e aí vai ficar já desde o começo aquela guerra. O supervisor de vendas de uma delas, quando a gente fez o lançamento, né, quando a gente fez a reunião com os corretores, eu falei, cara, você quase que está sabendo mais do que eu. Nesse projeto específico, eu fiz tudo, tudo, da compra do terreno, estudo de viabilidade, definição de produto, definição de tabela, tudo, tudo, tudo foi eu que fiz. E o corretor, né, o supervisor, eu achei bem legal, porque ele simplesmente ele tinha debulhado o produto. Ele comeu aquele produto, assim, brincando, né? E eu achei muito legal, porque ele teve a capacidade de entender o meu anseio e também transmitir para qualquer pessoa. A gente só vende aquilo que compra. E ele comprou. Literalmente, ele comprou aquele empreendimento. E não obstante isso, foi um dos que mais vendeu. Então, a equipe dele fez assim um regaço na questão da venda, porque ele entendeu, interpretou e gerenciou os anseios, as necessidades, ele interpretou o produto de uma forma fantástica. E isso, com certeza, foi um dos pilares do sucesso do nosso empreendimento. Quando você vai fazer o lançamento, você já tem que ter toda a parte legal produzida. A legal que eu falo não é a anterior à incorporação, e sim a posterior ao lançamento. Então, você já tem que fazer toda a questão dos contratos de compra e venda, toda a questão dos contratos com os fornecedores ou contrato com os prestadores de serviços, tá? Então, por exemplo, se você é apenas o incorporador, você não é o construtor, você não é o corretor, você tem que já estar com tudo engatilhado porque você lançou, você tem um compromisso de entrega. Tá? Você lançou, fez a primeira venda, você já tem um compromisso. Então você tem que cumprir aquele compromisso, sob pena de multa e tantas outras condicionantes que você tem já passando pelo lado da lei do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você começa a vender, antes disso, você já tem que estar totalmente preparado. Você tem que fazer uma minuta de contrato de compra e venda muito bem elaborada, garantindo os seus direitos, citando os seus deveres, a mesma coisa para o lado de quem compra. Questões de garantias, normas e tudo mais. Então, os contratos devem ser bem claros, bastante detalhados, especificando todas as condições de venda, todas as condições de majoração do preço durante a obra, majoração do preço depois da entrega, preço, forma de pagamento, prazos e garantias. Uma coisa que a gente tem que falar também sempre, 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 essa questão de garantia, pega muito no dia a dia da construção civil. Infelizmente, existem algumas pessoas, barra advogados, que podem estar induzindo clientes a gerarem demandas judiciais quase ao fim das garantias. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, um veículo ele é quase que 100% feito por robôs. E você, se deixar de fazer uma manutenção de 5.000 quilômetros, você perde a sua garantia. Nas construções, a garantia ela é muito maior do que a garantia de um carro e poucas pessoas, e você terceiriza isso para o condomínio, que às vezes nem faz as manutenções preventivas e corretivas. E por isso já existem leis, normas e manuais que responsabilizam tanto os síndicos quanto os proprietários pela falta de garantia. Então, quando você não faz a manutenção do seu carro, você perde a garantia. E isso deveria estar 100% caracterizado para imóveis também.